Estamos começando o Saúde e Bem-Estar de hoje, num oferecimento de Farmácia São João. Compre com economia, compre na loja, no site, no aplicativo e parcele em suas compras em até 6 vezes. A maior rede do sul do país, Farmácias São João. A gente vai falar um pouco mais sobre a atuação da Facial 3D, numa conversa com Cícero Tunin Sartoreto e Gabriel Braga, que são sócios proprietários da Facial 3D. Cícero, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ednei. Para nós da Facial 3D é uma satisfação. Já de antemão agradecer o convite, estarmos presentes aqui na Rádio Sarandi. E vamos conversar um pouquinho sobre a radiologia odontológica, a Facial 3D. Estamos praticamente quase há 2 anos aqui na cidade de Sarandi. Diga-se de passagem, fomos muito bem recebidos aqui na cidade. E vai ser uma satisfação ter essa conversa contigo hoje aqui. Qual é a tua especialidade, Cícero? Eu sou cirurgião dentista formado e a minha especialidade é prótese dentária. E eu já vou tomar a frente aqui e apresentar o meu sócio e fundador também. E diga-se de passagem, novamente, uma referência para mim dentro da odontologia, Dr. Gabriel Braga, que é cirurgião bucomaxilofacial, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e implantes dentários, nosso sócio na radiologia e responsável técnico juntamente comigo dentro da radiologia. Gabriel, aproveitando que é a primeira vez também que você conversa com a gente, né? Primeiramente, boa tarde, e um pouquinho da tua história, conta para nossa audiência, para quem está nos assistindo também. Boa tarde, Ednei, boa tarde, ouvintes. Eu sou natural de Rondinha, né? Então faz já 20 anos que eu estou formado, mas jamais deixei a minha ligação com Rondinha. Acabei fazendo a minha graduação em Porto Alegre. Hoje atendo em Porto Alegre, em cidades da região metropolitana, mas sempre, né, também o Cícero tem consultório em Rondinha. Trabalho junto com ele aqui, praticamente todo mês eu venho para cá para atender. Então essa minha ligação, né, forte com o interior eu nunca perdi. Eu sou cirurgião dentista, acabei fazendo a minha especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e implantes, né? Então esta é a minha área de atuação. Os dois já se conhecem por Rondinha, tem um ciclo próximo de amizade, como é que foi até chegar à sociedade? Ednei, eu sou natural de Rondinha também, minha família é toda de lá. E também acabei fazendo minha graduação aqui na cidade de Passo Fundo. E eu sou dentista por causa do Gabriel. O Gabriel já é uma dentista. Referência uma mesmo, referência, então. Isso. E, na verdade, o Gabriel já é dentista há quase 20 anos. E, além de dentista e colega, enfim, é meu concunhado. Nós somos casados com duas irmãs. Uma ligação familiar. Uma ligação familiar. E, talvez entrando um pouco mais já dentro da Facial 3D, nós vimos a oportunidade e para dar mais uma possibilidade para os cirurgiões dentistas aqui da região. Sarandi, como sempre falo, é uma região muito forte aqui na odontologia e é uma referência na odontologia. E, claro, tem uma grande região ao redor de Sarandi, aqui são quase 10 ou 11 cidades, que as pessoas vêm fazer exames aqui, vêm no dentista, enfim, na cidade de Sarandi. E nós vimos essa possibilidade de dar mais uma possibilidade, uma oportunidade para as pessoas fazerem exames odontológicos. A Facial 3D ela é uma aliada do dentista nos exames. Na verdade, nós somos aliados dos cirurgiões dentistas, das clínicas odontológicas. O cirurgião dentista ele encaminha até a Facial 3D para nós executarmos os exames e nós devolvemos, então, o paciente juntamente com os exames para ele dar sequência ao tratamento, no diagnóstico do paciente. Quanto tempo da Facial 3D? A Facial 3D vão fazer agora 2 anos em outubro, que nós estamos aqui na cidade de Sarandi. E estamos muito felizes aqui, como fomos recebidos, enfim. Com quantos parceiros hoje? Hoje, a Facial 3D, na verdade, nós trabalhamos... é uma equipe grande que nós criamos, embora... Quando o paciente vai até a radiologia, nós temos a secretária, a técnica em radiologia, a Monalise, que é a nossa sócia e administradora também. Eu e o Dr. Gabriel, que somos responsáveis técnicos pela radiologia. E nós temos radiologistas
profissionais, na verdade, radiologistas que fazem os laudos dos exames. Então, cada radiologista, hoje são basicamente 4 ou 5 radiologistas que trabalham conosco, que fazem os laudos dos exames que eles têm expertise. Enfim, um radiologista só faz laudo de exame de tomografia, outro faz de panorâmica, enfim, cada um com a sua linha, com a sua expertise. A gente liga sempre o trabalho da facial 3D com aqueles exames de imagem, mas é muito mais complexo do que isso, né? Sim. A facial 3D, hoje nós fizemos basicamente todos os exames, todos é uma palavra forte, mas enfim, basicamente todos os exames que a radiologia odontológica oferece hoje. Então, desde o exame mais simples, da panorâmica, da radiografia periapical, teleradiografia, documentação ortodôntica, escaneamento intraoral, até exames, e o escaneamento intraoral ele entra no exame até mais complexo, até exames mais complexos, como a tomografia computadorizada, enfim, cirurgia guiada, prototipagem, que nós também fizemos. E talvez essa seja uma oportunidade, como estou junto aqui do Dr. Gabriel, que é especialista nessa área, de nós falarmos um pouquinho mais sobre a tomografia computadorizada, sobre a cirurgia guiada, que hoje nós fizemos, somos aliados dos dentistas, os dentistas encaminham os pacientes lá para nós, e nós executamos esse planejamento juntamente com o dentista, e depois disponibilizamos ali o nosso diagnóstico, o nosso tratamento, os exames, enfim, e as guias, para o dentista fazer a execução do trabalho. O objetivo do Saúde e Bem-Estar é bem esse, né? Trazer conhecimento à nossa comunidade. A gente vai explorar um pouquinho do conhecimento do Gabriel agora para entender um pouco mais sobre esse assunto, já pegando carona nessa questão que você trouxe. Gabriel, em que casos que a tomografia computadorizada é utilizada na odontologia? Bom, eu, como cirurgião, né, eu acho que todo procedimento cirúrgico parte do princípio, né, de que a gente tem que começar o planejamento dos casos com exames de diagnóstico. Um dos exames, né, que eu não abro mão e indico para planejar implantes é a tomografia computadorizada, né? Existem outros exames que a gente disponibiliza na facial 3D, que seriam exames, né, uma radiografia panorâmica. Uma radiografia panorâmica, ela não nos oferece tanta riqueza em detalhes. É um exame, né, de suma importância. A gente até costuma dizer que é um exame 2D, né? E a tomografia computadorizada é um exame 3D. Então, nós temos mais informações, né, que serão aliadas no planejamento, em diagnóstico, para a execução dos casos. Eu vou abordar um pouquinho, talvez o Cícero né, mencionou a cirurgia guiada. O que seria a cirurgia guiada, né? Eu vejo a cirurgia guiada como um meio, como um artifício para o cirurgião dentista utilizar em prol do paciente, né? A cirurgia guiada nada mais é do que... Então, partindo do princípio que todo procedimento cirúrgico devemos realizar para a instalação de implante uma tomografia computadorizada. Então, nós utilizamos essa tomografia computadorizada juntamente com o escaneamento. O escaneamento seria como se fossem fotografias da cavidade oral. Então, nós juntamos a tomografia com o escaneamento e nós levamos essas imagens para um software de computador. Então, eu vou realizar o procedimento cirúrgico no software de computador. Eu sempre costumo dizer que a instalação do implante, a gente vai fazer talvez uma semelhança, seria como instalar um parafuso, né? Claro, medida, proporção, instalar um parafuso na parede ou numa madeira. Eu posso, no momento que eu for fazer a instalação desse parafuso, eu tenho várias inclinações e a profundidade que eu vou instalar esse parafuso. Então, no software de computador, eu acabo conseguindo, em tamanho real, eu abro uma galeria e eu vou selecionar o implante. Então, eu vou ter a estrutura óssea do paciente e eu vou posicionar o implante. Um pouquinho para a direita, talvez para a esquerda, vou aprofundar esse implante. Estou realizando a cirurgia num software de computador. O paciente ainda não foi abordado. Após
né, a instalação do implante e eu conferi que esse implante está na posição correta, que eu desejo, né, realizar o procedimento, nós desenhamos um guia cirúrgico. O guia cirúrgico nada mais é do que um gabarito, né? Então, a gente desenha esse guia cirúrgico e nós solicitamos ou pedimos para fazer uma impressão desse guia cirúrgico. No dia do procedimento cirúrgico, o cirurgião dentista ele vai instalar esse guia cirúrgico na cavidade oral do paciente. Como a gente já realizou o procedimento no software de computador, nada mais do que a gente vai reproduzir a cirurgia que nós realizamos. Então, assim, ó, quais as vantagens da cirurgia guiada? Né? Eu visualizo como diminuição do tempo cirúrgico, controle pós-operatório do paciente. A cirurgia guiada, se a gente for pensar, né, eu tenho um trabalho como cirurgião, talvez um trabalho prévio, mas que no dia da cirurgia me diminui o tempo cirúrgico. Né? Então, eu vejo uma grande aliada, né, para os cirurgiões dentistas, e a cirurgia guiada, todo esse planejamento, nós disponibilizamos na Facial 3D. Esse avanço tecnológico está disponível há quanto tempo já? A minha pós-graduação eu fiz em 2009, e eu lembro que na pós-graduação a gente teve alguns tópicos de cirurgia guiada, mas eu acho que com o avanço da tecnologia, naquele período, acho que a cirurgia guiada já estava iniciando, mas ainda carecia ou merecia de alguns ajustes, porque nós precisamos, partindo do princípio, de exames extremamente fiéis. E hoje a gente consegue, com a tomografia e o escaneamento, é uma cirurgia que a gente considera 100%, praticamente nível de margem, né, ou um viés de erro muito baixo. Acredito que em torno de uns 10 anos a cirurgia ganhou um volume, a cirurgia guiada ganhou um volume bem expressivo. Isso também demanda de um estudo sempre, vocês estarem sempre atualizados com relação, né, aos estudos. Você falou da pós-graduação que se falava nisso, depois veio a cirurgia, vocês têm que estar sempre lá se atualizando com relação a isso. E eu acredito que a atualização deve ser constante em qualquer área profissional. Mas já que estamos falando da área de vocês, né, desde a formação até hoje, vocês estão sempre ativos e atentos ao que vem também de novidade no mercado. Sem dúvida, Ednei. A odontologia, dia após dia, todo dia, ela tem uma evolução, né? E nós temos que acompanhar essa evolução e ainda mais com maior responsabilidade agora, porque os cirurgiões dentistas, eles são nossos parceiros nos exames, enfim, no diagnóstico. Então, hoje nós disponibilizamos, além eu e o Gabriel, que somos os responsáveis técnicos pela facial, outros, como eu falei anteriormente, 5 radiologistas, que são radiologistas especificamente de uma radiologia odontológica ali, que estão em plena atualização, enfim, concursos, e não pode ser diferente porque a odontologia é assim. Só fazendo um adendo no Gabriel, não quer dizer que a cirurgia odontológica tradicional acabou. Não é isso. Na verdade, e o Gabriel falou muito bem, essa cirurgia guiada ela é uma aliada agora nos tratamentos odontológicos. Então, para diminuir o pós-operatório, enfim, eu sei que o Gabriel sempre fala, que o Gabriel já faz cirurgia há um bom tempo, que um bom cirurgião de cirurgia guiada tem que ser um bom cirurgião de cirurgia tradicional também. Não quer dizer que tu já vai começar a fazer cirurgia guiada. É claro que tu tem que conhecer o campo onde você está trabalhando. Então, é uma aliada, e hoje a gente disponibiliza, que nem o Dr. Gabriel falou, dentro da Facial 3D, essa possibilidade de nós fazermos o planejamento junto com o cirurgião dentista, para depois ele tratar o paciente dele. Vocês, como dentistas, atuam também aqui no município de Sarandi? Na verdade, hoje, como dentista, eu só atuo na Facial 3D aqui em Sarandi, mas eu sou dentista, a gente chama dentista de mocho, lá na cidade. Mocho é a cadeira onde a gente senta, né? Sou dentista enfim, que eu trabalho lá em Rondinha já há quase 10 anos, atendo os meus pacientes, enfim. Também sou
um cliente da Facial 3D, encaminho alguns pacientes, enfim, os meus pacientes para a Facial 3D, mas sou dentista na cidade de Rondinha. O Gabriel também, atendimento em Rondinha, atende Sarandi também, Gabriel? Atendo em Rondinha, além do Cícero, em outros consultórios. Eu venho praticamente uma vez ao mês para Rondinha, mas a minha área de atuação mais forte é a região, né, de Porto Alegre. Trabalho em 3 hospitais, tenho o meu consultório em São Leopoldo, então a região metropolitana foi a escolha, né, para eu fixar, enfim, meu trabalho, mas todo mês eu estou aqui na região de Sarandi e Rondinha. Você vem uma vez por mês, então, por ocasião, é claro, dos atendimentos, por ocasião da família que aqui está, né, dos seus parentes. Hoje você está enraizado lá na região metropolitana, então? Já praticamente 25 anos, né, que eu estou para... praticamente nós, né, moramos em São Leopoldo, mas como eu trabalho só com cirurgia, né, eu acabo indo em consultórios de colegas, né, para realizar esses procedimentos, e eu tenho uma equipe de cirurgiões bucomaxilo que nós atuamos em 3 hospitais. Também fiz a minha carreira, né, militar, né, dentista do Exército Brasileiro, né, com muito amor, muita honra, né, tenho um prazer enorme em falar, né, desse período que eu passei no Exército Brasileiro, mas tenho muito carinho por Rondinha. Talvez futuramente, a Facial 3D vai me trazer de volta para Rondinha e esse é o nosso pensamento. O Cícero já disse que você é uma referência para ele. Ele buscou a odontologia por conta de você. E como é que a odontologia entrou, ou até a área da cirurgia odontológica começou a fazer parte da sua vida? Fico feliz, né, pelas palavras do Cícero, né? Eu acho que eu sempre fui entusiasta em conversar com o Cícero a respeito da odontologia. Na verdade, assim, eu tenho um primo meu que é cirurgião dentista, mas tanto meus pais não são da área da saúde, e eu sempre me identifiquei, talvez quando era pequeno, indo ao dentista, né, o carinho da dentista na forma como atendia, então acho que foi crescendo esse amor pela odontologia. E depois, na graduação, eu sempre a gente acaba se identificando com alguma área, né, mais forte. Depois acabei fazendo minha monografia, né, meu trabalho de conclusão na cirurgia, e a partir desse momento, né, a cirurgia nunca mais saiu de mim, e sou muito feliz, e, né, amo o que eu faço, né, sou muito grato pela odontologia. O que se pode esperar do futuro da área odontológica? A gente observa, eu sempre falo para o Cícero, né, quando a gente entrou nessa área digital, até da cirurgia guiada, eu falava, Cícero, tinha um professor que ele falava que não tinha como a gente se esconder dessa área, dessa parte digital, né, talvez a gente até muitas vezes fechava o olho, mas não tinha, né, como a gente fugir dessa área. Eu acho que ela está em constante evolução. Né, a gente já começa a observar, talvez na parte de implante, até talvez cirurgia robótica, ainda não é, talvez, acessível para a gente aqui no Brasil, mas a gente já está, né, ouvindo ou estudando, ou lendo alguns artigos. Talvez a cirurgia robótica ela vai vir pensando na instalação de implantes, né, para ser, né, talvez sempre pensando no conforto do paciente, segurança, tanto para o cirurgião dentista, né, quanto para o paciente. Então, eu acho que o caminho talvez vai ser, pensando nessa parte digital, a cirurgia robótica. Cícero, vamos falar um pouquinho mais sobre a Facial 3D aqui em Sarandi, localizada na Paulo Dalólio, né? É isso, Ednei, a Facial é na rua Paulo Dalólio, 573, na sala 1, na frente do edifício Lavoura. Você falou sobre vários profissionais médicos que acabam indicando a Facial 3D para os seus exames, né? Já tem um grupo já formado de várias pessoas. Sim, hoje, na verdade, nós estamos abertos para qualquer dentista que queira encaminhar os exames para nós. Hoje a gente tem uma gama de clientes que encaminham os pacientes para nós, e a gente já quer agradecer de antemão aqui todos os nossos clientes.
Eu sempre digo que o nosso cliente, além do paciente que vai fazer o exame, é o cirurgião dentista também que acredita no nosso trabalho. Então, nós agradecemos todos os cirurgiões dentistas que encaminham esses pacientes para nós. A facial 3D, até talvez seja uma oportunidade de falar, como o Gabriel disse, ele vive na região metropolitana, eu sou natural de Rondinha, resido em Rondinha, estou praticamente todos os dias aqui em Sarandi, mas hoje a radiologia odontológica, como ela é digital, nós conseguimos trabalhar home office, né? Então, tanto eu, quanto o Gabriel, quanto todos os radiologistas, a gente consegue trabalhar de casa. Como os exames hoje são digitais, nós conseguimos estar na nossa casa e acabar trabalhando na facial 3D. Claro que a facial 3D lá tem a secretária, tem a administradora, tem a técnica que faz a tomada dos exames, mas depois do paciente ir até lá e fazer os exames, o próximo passo é a parte dos radiologistas, enfim, que a gente consegue, não precisamos estar corpo presente na facial 3D aqui em Sarandi. Fugindo um pouquinho da facial 3D da área odontológica, filho do seu Vicente, né? Eu sou filho do Vicente, isso. A gente tem uma escola muito famosa lá em Rondinha, Francisco Mariano Braga. Francisco Mariano Braga tem um parentesco contigo, Gabriel? Muito forte. O Francisco Mariano Braga, o vô tcheco, né? Então, é seu avô, então? É meu avô. E o nome né? do seu pai? É o Rui Braga, né? O filho do vô tcheco, do seu Francisco. Né? Então, eu sou filho do Rui Braga e da Edilo Seto Braga, né? Residentes vida toda em Rondinha, e eu tenho muito orgulho em dizer que sou filho dessa terra. E o nome da mãe? A minha mãe é Silvana. A dona Silvana. Isso. Então. Eu estou há 18 anos na rádio, uns 15 anos eu faço. Hoje não temos mais aquela lista através da paróquia de Rondinha, mas havia sempre os sobrenomes ali, né? Quando tinha missa de 7º dia, ou missa de 30º dia, ou pelos falecidos, os sobrenomes de Rondinha a gente aprendeu a saber mais ou menos a forma de falá-los. Uma vez nesse tempo, né? Porque às vezes o cara diz, não é calça, não é calça, é causa. Porque tem os calça e tem os causa. Tem os Bortoluzzi e os Bortolucci. Assim como falamos muito já sobre o Braga, Tonin, Sartoreto, então a gente está com essa ligação forte com a comunidade de Rondinha, não só pelo programa, mas pela audiência que temos também através aí da nossa emissora. Começo contigo, Cícero, agradecendo sua presença aqui, agradecer sempre essa parceria. A Facial 3D faz parte do nosso grupo de anunciantes aqui das emissoras. Sem dúvida, Dinei, obrigado novamente pela oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre a Facial 3D e falar novamente ali, a Facial 3D fica na rua Paulo Dalólio, 573, na sala 1, na frente do edifício Lavor. Estamos disponíveis ali, nós atendemos de segunda a sexta, das 9 às 11h30 da manhã, das 13h15 às 18h45 e nos sábados também atendemos das 8h30 às 11h30 da manhã. O agendamento pelo WhatsApp 549-9600-3330. Gabriel, é um prazer a gente recebê-lo aqui, agora já sabendo um pouquinho mais da sua história, né? Alguém de tanta experiência e que hoje deixa a sua experiência a serviço da nossa comunidade, né? Tem a sua ligação com Rondinha, está enraizado lá na região metropolitana, mas mantém as suas origens e quer colaborar com a nossa comunidade, segue colaborando. A gente agradece a sua presença aqui. Dinei, o prazer é todo meu. Né? Queria agradecer a oportunidade da gente apresentar o nosso trabalho da Facial 3D e também falar, né, nessa tarde sobre saúde, né? O que a gente preza, o que a gente trabalha, né? Então é um prazer enorme, só tenho a agradecer mesmo. Cícero? Além disso, eu gostaria de agradecer eu sempre falo, eu e o Gabriel nós conversamos, uma empresa se faz com colaboradores, né? Então, talvez essa seja a oportunidade de nós agradecermos todos os nossos colaboradores, quem trabalha ali todo dia na Facial, a Renata, que é a nossa secretária, a Adriana, que é a nossa técnica, a Monalise, que é a nossa administradora. Então, agradecer essas pessoas que estão diariamente na radiologia, além dos nossos radiologistas, enfim, não vou citar os nomes aqui, que talvez eu esqueça de algum, mas que fazem essa empresa acontecer, sem dúvida, por causa dessas pessoas que estão dando sangue ali todo dia.
Conversamos com Cícero Tonin Sartoreto e Gabriel Braga, sócio-proprietários da Facial 3D, falando um pouquinho sobre a atuação da Facial, também falando sobre cirurgia guiada e os procedimentos através da tomografia computadorizada. O Saúde e Bem-Estar volta na próxima semana no oferecimento de Farmácia São João. Compre com economia, compre na loja, no site e no aplicativo. Parcele suas compras em até 6 vezes. É a maior rede do sul do país.